pesquisador, professor e estudioso do método Stanislavski, considerado o mestre da dramaturgia. Ele é inglês, mas está no Brasil há 33 anos. Veio para uma rápida visita e a visita continua até hoje. Por aqui, ele coordena o curso de pós-graduação e o curso de dramaturgia na CAL, Casa de Artes de Laranjeiras, onde é um celeiro de excelentes atores e atrizes. Ele também atuou no cinema e na televisão. Como diretor, despontou entre tantos no espetáculo Pedras nos Bolsos, que ficou entre os melhores do ano, naquele ano em que foi encenado. No momento, ele está terminando um livro sobre o estudo da obra de Stanislavski. O meu convidado de hoje é David Erman. David, muito obrigada pela sua presença aqui. É uma delícia ter gente que estuda teatro. Eu sou particularmente encantada porque com alguém que, além de atuar, de ministrar aulas, além de tudo isso, ainda estuda teatro, que é o seu caso. Ok. Rogério, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre meu trabalho, que me entusiasma muito, e muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Você, como eu disse, é inglês, veio para o Brasil rapidamente, seria uma visita rápida, ficou 33 anos. O que te trouxe para cá? Eu vim aqui como turista, né? Mas eu conheci algumas pessoas de teatro aqui, e eles me apresentaram ao Jan Michalski, que era o então coordenador da Escola Casa das Artes de Laranjeiras. Ele me convidou para fazer um curso livre. Se eu não me engano, eu acho que foi o primeiro curso livre da CAL, né? Que foi muito bem a experiência. Ele me convidou de voltar em 6 meses para ministrar um outro curso livre, que eu fiz, que foi muito bem. E eu recebi naquele ensejo o convite para virar parte do corpo docente da CAL, que era, naquela época, era muito, muito pequeno. Eu tinha 2 professores de interpretação, eu e Clovis Lavie. E agora eu acho que tem 30 pelo menos professores de interpretação, mas eu comecei em 86. Faz um tempinho mesmo. Yes, indeed. E você também morou em Nova York e por lá trabalhou, foi diretor lá, com uma bela carreira por lá. Como foi essa tua experiência lá em Nova York? Assim, dessa experiência que você viveu lá, o que você trouxe aqui para o Brasil? O que deu para adaptar para o teatro brasileiro? O trabalho de ator é bastante precário, né? A vida do ator, né? Em Nova York, são 2% dos atores sindicalizados que estão trabalhando a qualquer momento. Então, eu sempre achei o trabalho trabalho do ator consigo mesmo muito interessante. Então, eu trabalhei em várias escolas em Nova York. Estou tentando lembrar o nome da escola. The American Stanislavski Theatre, New York University, the New School for Social Research, que é uma extremamente prestigiada escola, e eu abri minha própria escola lá. Então, quando eu cheguei aqui, isso foi, na verdade, o trabalho de ator e diretor, de vez em quando, e foi como professor que eu me sustentei, né? Então, quando eu vim aqui, a mesma coisa aconteceu. Infelizmente, aqui, só me chamam para fazer papel de estrangeiro. Né? Não sei por quê. Não sabemos por quê. Falta de imaginação. Falta de imaginação, também acho. Diretores pouco criativos. Então, não é um trabalho constante. Né? Eu quero falar até sobre isso. Você é ator e diretor. Sim. Quem chegou primeiro, o ator ou o diretor? Ator. Inclusive, eu achei muito importante um diretor entender os processos do ator, né? Porque se ele não entende os percursos do ator, ele vai sempre encaminhar para um resultado que ele visa, esse resultado, talvez pulando etapas que o ator precisa passar. Você conseguiu dominar perfeitamente o idioma? Como é que foi essa questão quando você chegou aqui para poder dar aula, para poder trabalhar? Como é que funcionou isso? Terrível, Rogério. Foi um parto.
As primeiras aulas eram feitas com um intérprete, né? Então foi 8 meses depois que eu fiz minha primeira aula em português e eu não sei. Como é que você chegou no teatro? O teatro chegou na sua vida de que jeito? Isso é uma coisa... eu recentemente comecei a contar essa história. Foi uma história que eu guardei comigo, não sei porquê, durante décadas e décadas e décadas, né? Eu comecei a me interessar no teatro. Eu era tipo 11 ou 12 anos. Eu vim de uma família de classe operária na Inglaterra, com um pouco interesse em cultura. E por uma razão que eu não sei porquê, eu comprei o ingresso para uma peça que estava passando no Bristol Old Vic, que é um teatro de repertório inglês de alta qualidade. Elas fazem 5, 6 peças por temporada, né? Então, eu não me lembro comprando o ingresso, eu me lembro sentando lá, aquele moleque de 12 anos, sei lá, no circo lá em cima, né? Os deuses, elas chamam na Inglaterra. Em França chamam de paraíso, né? Lá em cima, assistindo uma peça. E eu olhei e disse, é isso que eu quero fazer. Então, para os próximos 5 anos, pelo menos, eu vi todas as peças que montaram no Bristol, peças de Broadway, de West End, de Shakespeare, peça grega, restauração, Pinter, absurdo. Tudo que passou eu assisti, né? Isso foi minha primeira contato com o teatro. E foi uma vida secreta. Eu não contei isso para... Eu tocava num bando de rock, mas todo mundo naquela época eu tocava num bando de rock. Eu não falei para os meus companheiros de escola, eu não falei, minha família, minhas namoradinhas, isso foi uma coisa que eu guardei comigo. Mas em 2 semanas, 3 semanas, eu assisti uma peça. E daí para decidir fazer teatro, qual foi o pulo? Eu decidi naquela época, eu decidi quando foi naquela primeira vez que eu sentei no teatro, eu olhei e disse, eu vou fazer isso. E aí você foi procurar estudar teatro um pouco depois? Sim. Comecei realmente em Nova York, seriamente, né? Eu mudei para os Estados Unidos com 20 anos, que eu disse que eu queria viver. Espairar, eu sei a palavra é essa, eu quero desparecer no mundo. E eu trabalhei num navio, da Queen Mary, e isso me levou até Nova York. Então eu disse, isso é interessante, acho que eu vou ficar aqui. Mudei para Nova York e comecei a estudar teatro. E você, falando em estudar, você teve muitos professores, importantes professores, mas Sônia Moore foi uma que você declara que foi uma das suas mais importantes professoras, que inclusive foi aluna do Stanislavski. Foi. Nós já falamos, que é um grande mestre do teatro, da dramaturgia, no caso, né? Como é que foi essa experiência? O que foi mais rico nessa tua convivência com ela, que provavelmente marcou tanto que você seguiu a história do Stanislavski? Até hoje, né? Eu estudei com vários professores em Nova York, achando tudo interessante. Eu fiquei impressionada com a informação que eu estava recebendo de Sônia Moore. Me parecia muito embasado, muito concreto, muito útil. Trabalhando com todas as capacidades que o ator precisa se desenvolver dentro de si mesmo. E logo, nos primeiros contatos, eu pensei, é isso, eu vou mergulhar nisso. Eu fiquei 2 anos e meio estudando com ela e depois ela me convidou para dar aulas. Depois de um estágio, eu tinha que acompanhar, assistir às aulas dela durante 1 ano, só assistindo, anotando, né, por 1 ano. Depois eu comecei a dar aula. Você certamente se utilizou e se utiliza do método Stanislavski. Sim. É o seu objeto de pesquisa e foi por onde você começou. O que você acha que é mais importante ou mais destacável no método dele para o ator? O que distingue
a técnica dele é a consciência que o ator, quando ele está em cena, ele tem uma dupla perspectiva. Ele está lá enquanto o ator, que ele tem tarefas técnicas, ele tem texto, ele tem marca, ele tem projeção, comunicação com a plateia, mas ele está lá também inteiramente enquanto uma outra pessoa, a personagem. E a dificuldade de administrar essas duas tarefas esse configura a dificuldade de ser ator, né? Precisa de muito treino. No início, para explicar um pouco melhor, o iniciante, se ele se envolver numa cena, que isso é o que a gente quer, não? Essa verdade cênica, ele vai perder a noção das tarefas cênicas do ator. E se ele se preocupa tanto demais com o texto que ele tem que falar, ou a marca que ele tem que... isso vai abafar a centelha da vivência, né? Então, a grande dificuldade de treinar o ator é treinar essas duas capacidades para que eles sintetizem numa experiência só, né? Então, eu acho que esse que distingue isso, porque tem técnicas que trabalham sobre a vivência, tem outras técnicas que trabalham sobre o gestual, mas aquela técnica que trabalha os dois juntos é o Stanislavski. Você admite improviso como diretor, por exemplo? Defendo totalmente o uso de improviso. Não é questão de admitir, é que é absolutamente necessário. O improviso, depois de uma improvisação, onde o ator é livre de seguir seus próprios impulsos e sua própria espontaneidade, o ele da personagem vira, de um momento para o outro, o eu do ator. Ele para de pensar na personagem como se fosse pessoa alheia, e agora ele identifica, a partir de uma improvisação. A técnica de direção que uso está chamada análise ativa, que usa a improvisação como maneira de vai aproximando aos poucos a cena marcada, para que quando temos uma cena precisamente marcada do início para o fim, o ator ainda traz a espontaneidade que figura no início do processo. Como diretor, por onde passam as suas escolhas? O que você aceita ou não aceita dirigir? Tem um momento que você se interessa numa obra, né? E talvez não está claro para você mesmo por que isso, né? Por que aquela. Depois de trabalhar, normalmente você começa a perceber os temas, né, da peça, e você começa a perceber como esses temas têm uma certa importância de hoje em dia, né? Por exemplo, essa questão de democracia que está surgindo, né? Essas questões de violência contra a mulher, você lê a peça e de repente você fala, olha, essa peça tem que ser montada agora. Você está gostando do nosso papo? Então se inscreve aqui no nosso canal. Deixa seu like, ativa o sininho e ajuda a gente a divulgar, porque como você sabe, toda semana tem uma entrevista maravilhosa aqui, como hoje você está assistindo aqui o David Herman. Se liga na gente, deixa o like, divulga e ativa o sininho. O que você considera uma direção eficaz? Quando eu dirijo uma peça, eu estou querendo comunicar com a plateia. E as plateias são bastante heterogêneas, né? Uma peça pode comunicar uma noite e não na outra.
Mas eu acho uma direção eficaz é uma... por exemplo, eu assisto à plateia muito quando eu estou com uma peça em cartaz. Eu olho para a plateia e eu vejo quando elas estão interessadas e não, porque você vê a fisicalidade, as pessoas estão aqui olhando para... Tem outras pessoas que estão olhando... vamos comer depois, né? Vamos para o restaurante depois. Né? Você vê isso na fisicalidade da plateia. É isso, eficaz e comunicar. Você tem preferência em drama e comédia ou trabalha com Não. Inclusive, eu já peguei... Eu gosto muito de comédia, mas eu acho que tem que dosar. Eu me lembro dos filmes de Chaplin, por exemplo. Eles são muito engraçados, mas eles têm momentos comoventes, tocantes. A vida é assim, é uma tragédia, um momento, uma comédia na próxima. No Mini-Espécies, Você quer falar sobre o curso de pós-graduação que você está coordenando na Cal? Como é que está funcionando isso? Sim. Como é que as pessoas podem chegar lá? Como é que funciona? Sim, é sobre direção teatral. Né? Foi uma coisa que eu elaborei e eu estou fazendo o eixo central, que é o trabalho, a prática do encenador, a gente chama. Mas tem vários outros elementos que são muito interessantes. O curso em si não trata de estética, embora a estética é uma coisa muito importante. Eu trabalho mais a metodologia e como se chama, os ossos nus da direção. Estética, hoje em dia, não tem uma estética prevalente no teatro. Você tem... Antigamente você podia dizer que tinha essa escola, outras... Agora, cada diretor é uma estética própria, né? Que é muito interessante, né? Então, eu pego diretores importantes na história de teatro. Começando com Meyerhold, Augusto Boal, brasileiro, Antunes Filho, Peter Brook, Ariane Monachini, e a gente faz oficinas sobre cada um. A metodologia de cada um deles. A metodologia e por que essa estética, esse método de trabalho surgiu neste momento, com este público, e como isso mudou. Todas elas são extremamente influentes, né? Elas mudaram o teatro que veio depois. E o que você está achando dos diretores contemporâneos? Sobre a galera que está chegando? Sim, eu acho que nós temos um momento muito rico de teatro. Apesar de todas as dificuldades, temos umas montagens neste momento que são de muito interesse e alta qualidade. Você está lançando um livro, como eu acabei de dizer, está fazendo uma pesquisa sobre um livro sobre a obra, os estudos da obra de Stanislavski, né? O que está te prendendo? O que você está descobrindo de mais curioso? O que vem por aí? Você pode adiantar aqui para a gente? Tem uma falta de matéria sobre essa técnica em português, né, que eu estou ensinando. Tem textos acadêmicos, mas para o ator iniciante, que quer uma coisa prática, uma coisa que ele pode levar para o exercício, para a sua vida, nada. Então, eu comecei a escrever esse livro, começou com apostilas que eu dava na aula, mas de repente uma apostila virou um capítulo de 20 páginas, né? Então, de repente eu vi, é quase um livro que eu tenho aqui. Agora eu estou completando o último capítulo. Os primeiros capítulos estão em revisão, né? E estou muito entusiasmado com essa ideia de... Este livro, embora claro que está baseado no minhas pesquisas lá, está crivado pela experiência na sala de aula. É muito prático e muito baseado nas minhas aulas aqui no Rio, né? Meus alunos cariocas, né? Não é abstrato, não é simplesmente um livro erudito sobre outros livros que eu li.
Mas antes de indicar, chegou a hora da nossa indicação literária e eu vou indicar, falando com uma pessoa do teatro, eu vou indicar Dramaturgia, Conceitos e Princípios, que é da editora Giostre, e é do Alex Giostre, que é também um estudioso de teatro, faz inúmeras publicações de teatro. Acho que uma das editoras que mais publica teatro no Brasil é a Giostre. Eu recomendo, é um livro muito interessante, é um livro teórico, com conceitos e princípios, como diz aqui o subtema, muito interessante. Qual é a tua indicação, David? Bom, a minha indicação é o seguinte, eu acho que neste momento nós estamos precisando de jovens dramaturgos. Sim. Tem alguns que estão despontando, muito talentosos, mas, em geral, tem uma falta de obras contemporâneas para, hoje em dia, nossa cidade, nosso Brasil. Então, esse livro certamente vai ajudar. Com certeza. Estamos chegando realmente no finalzinho do programa. Me diz aí uma boa lembrança. Oh, my God. Tem tantas boas lembranças. Conta uma. Se quiser, pode contar uma da sua vida como ator, lá em Nova York, como diretor. Eu tinha uma boa lembrança de ano passado, que eu fiz uma minissérie de HBO, e a gente filmou 5 semanas dentro da floresta amazônica. Dentro mesmo da floresta amazônica. E é uma experiência que eu nunca vou esquecer. Você gosta de televisão também, né? Eu gosto de ser ator, né? Mas nada igual ao palco, né? O palco é a casa do ator. Tem muito jeito, né? O lar do ator. Pois é, isso é verdade. Qual é o seu lado B? Meu lado B? Meu lado B, nesse momento, é minha família, né? Meu trabalho e eu não sei qual é o B, né? Eu vivo para o meu trabalho e minha família. Agora, chegando no final mesmo, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Aplauso, nesse momento, vai para a classe artística do trabalho, que está trabalhando sobre situações negativas extraordinárias. E o aplauso vai para elas, porque são heróis. É verdade. E a sua indignação vai para quê ou vai para quê? Minha indignação vai contra tendências de exclusão e de racismo e violência. Minha indignação é essa, né? Que está brotando em muitos lugares no mundo. Lamentavelmente, não é? Mas a gente sai daí, a gente se reinventa. Eu acho que sim. Não é? O ser humano se reinventa. Se eu posso falar mais uma coisa, eu vi um filme nos anos 80 em Nova York, onde uma das personagens falou que ele achava que a gente estava entrando numa nova idade de trevas e que, como na Idade Média, a Igreja foi o foco que guardou as conquistas culturais do período greco-romano, os filósofos e tudo, e manteve viva a chama da cultura para ter uma renascença depois. Essa personagem desse filme falou que ele achou que o teatro podia servir a mesma coisa para a idade de trevas que ele previa que isso foi 30 anos atrás, né? Essa idade de trevas que está por vir. Praticamente uma profecia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Rogério. Muito prazer estar aqui. Muito bom saber um pouco mais dessa história, dos cursos que você está apresentando na CAL, está sempre em movimento, e te desejo o maior sucesso no livro. Muito obrigado. Manda para a gente divulgar. Ok. Tá bom? Ok. Se você gostou da nossa entrevista, então não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, divulgar. A gente precisa disso. Obrigado pela sua audiência, obrigado aos nossos apoiadores, a Fundação Cedro Rio, o Oi Casa Grande e a Academia da Lounge Car. Te espero no próximo. Até lá.